Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Josué, capítulo 9, versículos do 1 ao 27. Abra aí a sua Bíblia para você acompanhar. Josué, capítulo 9, versículos do 1 ao 27. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao ouvirem isso, todos os reis deste lado do rio Jordão, os da montanha, da planície e de toda a costa do mar Mediterrâneo até a vizinhança do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, aliaram-se para juntos combaterem contra Josué e Israel. Os habitantes de Gabaon, ouvindo que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de um estratagema. Pegaram umas provisões, carregaram os jumentos com sacos velhos e odres de vinho usados, rasgados e remendados. Calçaram os pés com sandálias gastas, consertadas com retalhos, e cobriram-se com roupas velhas. Todo o pão que levavam para comer era seco e esmigalhado. Foram encontrar Josué no acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: estamos chegando de uma terra distante. Portanto, fazei uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam então àqueles heveus: não morais por acaso entre nós? Como poderíamos fazer uma aliança convosco? Eles responderam a Josué: somos teus servos. Josué insistiu: quem sois e de onde estáis vindo? Responderam-lhe: teus servos vêm de uma terra muito distante. Viemos por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar da sua fama e de tudo que realizou no Egito, de tudo quanto fez aos dois reis amorreus do outro lado do Jordão, a Seom, rei de Ezebom, e a Og, rei de Bazã, em Astarote. Nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisões para o caminho e ide ao encontro deles, dizendo: somos vossos servos. Portanto, fazei uma aliança conosco. Eis o nosso pão. Estava quente quando o pegamos em nossas casas no dia em que partimos ao vosso encontro, e agora ei-lo aqui seco e esmigalhado. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos, e ei-los aqui rasgados. Nossas roupas e sandálias envelheceram por causa do caminho longo demais. Os homens de Josué provaram então das provisões sem consultarem ao Senhor. Preste muita atenção nesta palavra, porque esta palavra é a chave de tudo isso que nós estamos lendo. Os homens de Josué provaram então das provisões sem consultarem ao Senhor, o Senhor. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança, prometendo poupar-lhes a vida. Também os responsáveis da comunidade lhes prestaram juramento. Ora, 3 dias após terem feito aliança com eles, os israelitas ficaram sabendo que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois no 3º dia de marcha, chegaram às cidades deles: Gabaon, Cafira, Berrô, Cariate-Arim. Os israelitas não os atacaram, porque os responsáveis da comunidade lhes haviam prestado um juramento pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a comunidade se pôs a murmurar contra os responsáveis. Os responsáveis explicaram então a toda a comunidade:
nós lhes prestamos um juramento pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, doravante não podemos fazer-lhes mal. Eis o que vamos fazer: respeitaremos suas vidas, para que não sobrevenha sobre nós um castigo por causa do juramento que já lhes fizemos. Que conservem, pois, a vida, mas tornem-se rachadores de lenhas e carregadores de água para toda a comunidade. Enquanto os responsáveis assim falavam, Josué mandou chamar os gabaonitas e lhes falou: por que nos enganastes, dizendo: somos de muito longe, quando habitais entre nós? Pois bem, doravante sois malditos. Ninguém de vós deixará de ser escravo, rachadores de lenha e carregadores de água, para a casa do meu Deus. Responderam então a Josué: foi anunciado como certo a teus servos o que o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que vos entregaria toda esta terra e exterminaríeis da vossa frente todos os seus habitantes. Vossa presença nos fez recear muito por nossa vida, por isso decidimos agir desse jeito. Agora estamos em tuas mãos, trata-nos como te parecer bom e justo. E assim os tratou Josué, protegeu-os das mãos dos israelitas, para que não os matassem. Naquele dia, Josué tornou os rachadores de lenha e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse, até hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O que havia acontecido? Josué havia erguido um altar a Deus. E tinha ali, nas pedras daquele altar rústico, feito uma cópia dos 10 mandamentos, com todas as leis que ali estavam. E começou a ler todas as orientações que o Senhor deu ao povo de Israel, que estão ali no livro do Levítico, no livro do Deuteronômio. Uma lei que era insuportável para aquelas pessoas que estavam à volta. E quando eles tomaram conhecimento disso, eles fizeram uma aliança para atacar Israel. Como está escrito aqui: ao ouvirem isso, todos os reis deste lado do rio Jordão, os da montanha, os da planície e toda a costa do mar Mediterrâneo, até a vizinhança do Líbano, aliaram-se para juntos combaterem contra Josué e Israel. Então eram vários reis vindo contra eles. E dentre esses que eram adversários estavam os gabaonitas. Mas os gabaonitas fizeram a tarefa de casa e tinham visto o que aconteceu com Jericó, que caíram as muralhas de Jericó e Jericó foi derrotada, e também de outra cidade chamada Ai. E percebendo que eles não teriam condições de vencer esta guerra, eles criaram uma armadilha para o povo de Israel, porque eles sabiam que um juramento feito em nome de Deus eles não poderiam quebrar. E chegaram lá com uma mentira que você acabou de ver. Eles disseram que eles estavam vindo de longe, que eles não eram ameaça alguma, e que eles tinham trazido provisões, e disfarçaram a mentira com a verdade. Criaram toda uma estrutura que confirmasse que eles vieram de longe. Pegaram um pão velho para que eles calculassem que o pão teve tempo de secar e esmigalhar. Usaram roupas que eles disseram que eram novas quando eles saíram de lá, mas chegaram com roupas de mendigo, de indigente, onde eles se encontravam. Não é? O vinho, os odres já tinham rasgado, arrebentado pelo tempo e que eles estavam na estrada. Tudo simulava uma mentira. E acabou que Josué e os líderes de Israel acreditaram naquela mentira e caíram nesse engodo, porque eles estavam acostumando-se a tomar as decisões sem consultar a Deus. Porque tomar uma decisão sem consultar a Deus
colocar o inimigo para dentro de casa. Que perigo, hein, gente? Que perigo. O perigo de nós nos acostumarmos, mesmo quem vive uma realidade de espiritualidade, de uma suposta conversão a Deus, a gente se acostumar com as coisas de Deus e aquilo que a gente antes fazia em comunhão com o nosso Senhor, tomando as nossas decisões guiados pelo desejo de agradar a Deus. Nós vamos nos acostumando com isso, e porque nos acostumamos, vamos deixando de lado, se torna uma coisa rotineira, corriqueira, aparentemente sem importância. Estamos acostumados já a acertar, e numa hora dessas, porque pusemos Deus de lado, acabamos colocando o inimigo dentro de casa. Foi assim que muito casamento acabou, porque a pessoa trouxe o inimigo para dentro de casa, trouxe para dentro aquele que se tornou o amante da esposa, trouxe para dentro aquela que se tornou a amante do marido, trouxe para dentro de casa quem parecia ter amizade, mas depois levava para fora a intimidade da família. Aproximou da vida da família, da sua intimidade, pessoas que depois abriram os segredos para outros e acabaram complicando muito a vida daquela família. Gente mal intencionada, que só queria tirar proveito, foram envolvidas em negócios que eram importantes para o sustento daquela casa, daquela gente, daquela região, daquela família. É grande o desastre quando nós resolvemos tocar a nossa vida sem consultar o Senhor. E olha, muito interessante, gente, quando nós temos um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que o Espírito Santo nos ensina é ter Jesus como Senhor da nossa vida. O que é você ter Jesus como Senhor da sua vida? A palavra de Deus nos mostra que Senhor quer dizer dono. A palavra dono, ela nasceu da palavra Senhor. Mas nós temos aí um dia sagrado, santo para nós, que é domingo. Domingo em latim é Dominus, vem da palavra Dominus. A palavra Dominus quer dizer exatamente isso, quer dizer Senhor. A palavra domingo vem da palavra Dominus. Domingo quer dizer o dia do Senhor. E a palavra Dominus quer dizer Senhor. E da palavra Dominus surgiu a palavra em língua portuguesa que é dono. Quem é o Senhor? É o dono. Quem é Jesus? É o dono da minha vida. Não só porque me criou, porque nós somos criação de Deus, Deus já é nosso dono, porque Ele nos fez e a Ele pertencemos. Mas nos desviamos, nos perdemos e usurpamos o que é de Deus. Sabe quando você entra na casa de uma pessoa que é muito mais forte que você e que poderia, no instalar de dedos, te esmagar, mas essa pessoa fica quietinha e vê você pegando o que é dela e usando mal, dando para os outros, roubando, e não faz nada? Nem por isso, não é porque ela não fez nada que você deixou de usurpar se você pegou o que é dos outros. Nós usurpamos o que é de Deus e não somos esmagados pela bondade, pelo amor que Deus tem por nós. E o que nós usurpamos? Nós nos roubamos de Deus, nós nos tomamos de Deus e nos entregamos ao pecado, nos entregamos ao erro. E nos casos mais graves, às vezes a pessoa entrega até a própria vida a demônios, disfarçado através de nomes de outras entidades. Até a isso, algumas pessoas conseguem chegar. E por causa disso, o Pai do céu enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar, não pela força, não pela violência, mas pelo amor.
e nos comprou. Jesus nos comprou dos nossos pecados, dos nossos males, dos nossos erros, da tirania do demônio ao qual nós nos entregamos pelas péssimas escolhas que fomos fazendo na nossa vida, até nos tornar propriedade do outro, do inimigo, enlaçado, amarrado. Mas a gente não pertence a Satanás, como um mosquito não pertence à aranha que o enrola, mas vai ser comido por ela. E a gente vai caindo em teia, e quando a gente vê, nós não conseguimos mais nos libertar sozinhos. E experimentamos na nossa vida obsessões espirituais, opressões espirituais terríveis. E Jesus Cristo, nosso Senhor, nos resgatou de todo este mal a preço de sangue. Então nós somos dele, porque nos criou e porque deu a vida pela nossa vida, para nos resgatar da tirania do demônio, porque nós não nos pertencíamos mais. Estávamos tomados pela tirania do inimigo de Deus. E por que o Senhor Jesus nos compra? Para devolver a nós a liberdade e o senhorio sobre a nossa própria vida. Será que nós vamos desperdiçar outra vez o que Deus nos concedeu gratuitamente, a nossa liberdade? Então nós somos de Deus e a Ele pertencemos. Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso dono. E quando você tem alguém que é dono de alguma coisa, você não dá um passo, não deveria dar um passo sem consultar essa pessoa. E nós não fazemos isso por obrigação, gente, nós fazemos por amor. Quando a gente descobre tudo que nosso Senhor fez por nós, e como Ele quer o nosso bem, e como todos os dias Ele trabalha pela nossa salvação, nós não queremos mais tocar a nossa vida sem Ele. Então nós passamos, quando temos um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos ensina a todas as coisas fazer consultando a Deus. Agora é claro, tem coisas que são claras para nós, porque o Senhor já nos mostrou a vontade dEle. Uma vez que Ele nos mostrou, já foi consultado. Não é ficar como um idiota, não é perguntando a Deus o que fazer em coisas que Ele já nos mostrou. Se você já sabe o que deve fazer, faça. Mas naquelas coisas, gente, que nós não temos clareza, como nós ganharíamos muito se nós nos colocássemos em oração e recorrêssemos ao Senhor. Evitaríamos fazer como eles fizeram. Colocaram o inimigo para dentro. Quando a gente deixa de ouvir o Senhor, nós acabamos trazendo o inimigo para dentro de casa e fazendo aliança com quem não deve. Fazemos aliança com quem não deve. Esse é o lamento que eu já escutei de tanta gente que se casou. Por que que Deus permitiu eu me casar com esta pessoa se não era a vontade de Deus? Porque tem muita coisa na nossa vida que não é vontade de Deus e a gente faz. E por que que Deus permitiu? Porque Ele nos deu liberdade. Mas Deus podia ter feito alguma coisa, Ele fez. Quantas pessoas falaram: não casa com esse indivíduo porque ele não está preparado para casar com você. Não casa com esse homem porque ele vai te fazer sofrer. Não casa com essa pessoa porque ela está amarrada por uma série de vícios. Não casa com essa pessoa porque ele ainda não virou homem, é um garoto, é um moleque, está envolvido com um monte de mulher ao mesmo tempo. E aí a pessoa fica mentindo para si mesma, se iludindo, dizendo, não é? Até em nome de Deus, com boas intenções, igual Josué teve boas intenções. Com muito boas intenções a pessoa diz assim: não, eu vou casar com ele, que quando ele casar ele melhora. Vai nessa. Você sabe qual é um dos maiores motivos de desentendimento entre marido e mulher? Já de início no casamento? É que uma mulher se casa com um homem esperando que ele mude, e ele não muda. E um homem se casa com uma mulher esperando que ela não mude, e ela muda. Simples assim.
Quantos maridos têm uma surpresa porque ele tem a namorada, ele tem a noiva dele e o relacionamento vai de uma forma. Mas depois que a pessoa casa, a mulher ela muda, gente. Muda. Minha esposa mudou. Da água pro vinho, da noite pro dia. É um choque pra gente que é homem. Porque eu estava lá com a minha namoradinha, agora minha noiva, e a nossa realidade era uma. Me casei com ela e dormi com ela, e no outro dia eu encontrei ao meu lado na cama uma dona de casa. Dona da casa e de tudo que estava dentro da casa, inclusive eu. Entendeu? Da noite para o dia a mulher começa a se comportar como uma dona de casa. E o marido? Para se despedir da vida de solteiro, para deixar os velhos hábitos, para entender que tem certos comportamentos que não cabem mais a ele como homem casado. Que agora ele tem uma esposa, que agora ele tem filhos, que ele precisa terminar o trabalho e voltar para casa, que não dá mais para ele ficar nas mesmas festas que antes, com as mesmas companhias que antes, fazendo as mesmas coisas que antes, na mesma intensidade que antes. Vai poder continuar com algumas atividades que ele gosta? Sim, mas agora ele tem um casamento que é prioridade, não é? Então a mulher às vezes com muito boa vontade, ela diz assim: eu tenho certeza que eu vou poder ajudá-lo. Só que depois, minha filha, come o pão que o diabo amassou e não pode colocar na conta de Deus dizendo assim: foi Deus quem colocou no meu caminho. Não, Deus não obriga ninguém a casar com ninguém. A gente casou porque a gente escolheu, ou se não escolheu, pelo menos aceitou. Como teria sido diferente se nós tivéssemos escutado a Deus e não a nossa paixão? Quando a gente está apaixonado, e o que eu disse, usando o exemplo das mulheres, é igualzinho para os homens, viu? Não é diferente não. Se nós tivéssemos escutado de verdade a Deus e não a voz da paixão, que a pessoa apaixonada só escuta o que quer. A pessoa apaixonada fica cega. Afasta do caminho dela todo mundo que diz uma coisa que ela não quer escutar. Ignora o que Deus lhe fala. Por isso que o nosso amor a Deus, gente, precisa ser primeiro na nossa vida. Primeiro do que o marido, primeiro do que a mulher, primeiro do que os filhos. Porque quando você ama a Deus em primeiro lugar, você não adoece o seu juízo. E você dificilmente errará nas suas escolhas. Feliz a pessoa que é capaz de frear uma decisão que vai tomar, porque precisa parar e escutar a Deus. Na hora de dar uma resposta para um filho, na hora de assumir um compromisso com o próprio cônjuge, na hora de travar um negócio, na hora de estabelecer uma sociedade. E poderíamos dar aqui mil exemplos de que, escutando a Deus, não fazemos aliança com quem a gente não deve. Porque depois que você estabelece uma aliança com a pessoa, já era. Aí eu falava para você aqui dos pães, da comida, aquela novela toda. Por quê? Porque naquela cultura, quando uma pessoa compartilhava alimentos, a aliança estava selada. Era como um casamento, era um pacto feito a partir de comida. E sem perceber, eles firmaram um pacto com um povo que era inimigo deles. Eles eram inimigos de Israel, mas eles mudaram a estratégia. Diz aqui, eles montaram um estratagema quando eles viram que seriam vencidos. Eles levavam comida, porque a cultura de ambos, na cultura de Israel e na cultura dos Gabaonitas e dos povos ali da região, partilhar a comida é um ato de aliança. Israel ficou amarrado a esse casamento, a essa aliança. Não é o retrato do que acontece com muita gente? Que depois de ter escolhido o mal diz: e agora? O que eu vou fazer? Já fiz uma aliança. Já estou comprometido nesse relacionamento. Agora nós já temos um futuro começado. Outras pessoas dependem de nós. Se eu voltar atrás nessa decisão que eu tomei, vai ter multa, vai ter juros, vai ser a perda, vai ser a destruição do meu patrimônio.
Foi um pacto firmado, inclusive em cartório. Vai ter consequência. E onde todo esse erro começou? Versículo 14. Fizeram uma aliança sem consultar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer coisa que você faça, em qualquer situação que você se envolva, em qualquer trabalho, qualquer ocupação na qual você se meta, em qualquer coisa, toma cuidado para você não comprometer a sua liberdade interior. Eu falo isso depois de ter acompanhado tantas pessoas, tantos casamentos. Que triste a realidade de uma pessoa que ingressa pelas trilhas do adultério. Vira um escravo, vira um refém da situação. Ameaçado o tempo inteiro de que a esposa descubra, de que o marido descubra. E acabe a sua família, dividido entre o relacionamento com a amante ou com o amante e a família que está em casa. No começo, às vezes se envolve por uma carência, por uma aventura, mas a coisa vai durando, e aí entra a afeição, passa a gostar da outra pessoa, e às vezes passa até a amar. E aí tem o coração dividido entre amar aquele homem e amar o pai dos seus filhos, entre amar aquela mulher e amar a mãe de seus filhos. Se a família descobre, vai ser a destruição do casamento. Se toma a decisão de se unir, aquela pessoa com a qual se envolveu destrói a sua família do mesmo jeito. Não é uma ruptura só com o cônjuge, é uma ruptura com famílias. Imagina a situação que a pessoa fica. Toca o celular, coração lá na garganta, tem que ficar vigiando senha, tem que ver aonde pisa. E olha, aí depois de um tempo que a pessoa está acostumada, não é, com aquela relação, a outra pessoa começa a se sentir mal por ser usada como objeto e não quer direitos iguais do cônjuge, quer sair, quer passear, quer tirar férias juntos, quer ser levada ou levado para jantar, ou levar para jantar. E a pessoa vai, desesperada, com medo de ser vista por alguém, entregando a sua liberdade interior, destruindo a sua vida por causa de nada. Que triste a situação de uma pessoa que se amarra com as cordas da corrupção, porque você se tornou refém de quem sabe disso. Uma denúncia põe você na cadeia. Uma denúncia vira um escândalo em relação à sua pessoa. E a gente poderia seguir aqui dando outros exemplos graves do que acontece conosco quando a gente não se protege interiormente, espiritualmente, e vamos tocando a vida, vamos levando a vida a toque de caixa, como se as nossas decisões não tivessem consequências. Toma cuidado para você não perder o controle da sua vida e entregar esse controle nas mãos de quem vai fazer de você um escravo, de quem vai negociar com você a sua paz, de quem vai fazer maldade com você. Então, assegure-se de ser senhor de si mesmo. Como é que eu vou ser senhor de mim mesmo? Porque Cristo morreu, ressuscitou e pagou por nós a preço de sangue para nos devolver a nossa liberdade e nos conferir a graça de voltarmos a ser senhores de nós mesmos. Mas quem é inteligente, pega esse senhorio que Cristo lhes devolveu e põe aos pés de Cristo. Senhor, eu não sou suficientemente responsável para ser senhor de mim mesmo. Eu vou me perder de novo. Seja tu, Jesus, o Senhor da minha vida. E não pense que isso, em alguma maneira, vai diminuir a sua capacidade, sabe, de decidir e de governar a sua vida. Não, pelo contrário, vai assegurar a você uma liberdade que você não teria se Cristo não fosse o seu Senhor. Então se assegure, de maneira que você controle as situações e não que as situações controlem você. É você que está controlando o que está acontecendo na sua vida.
Ou essas situações estão te controlando, controlando a sua paz, controlando a sua alegria, controlando o seu humor, controlando a sua tranquilidade. Ou você está desesperado, angustiado, entristecido, ansioso, ameaçado, deprimido. Jamais permita que coisas ou pessoas possuam a sua liberdade e dominem você. Nem à custa de chantagem. Nunca permita isso. Porque a pessoa que te chantageia, um dia ela vai fazer aquilo que ela ameaça. Então, se ela vai fazer um dia, que faça logo. Tenha coragem de assumir a sua vida de volta. Liberte-se. Corte os laços com aquele que está oprimindo você. Seja coisa, seja situação ou seja pessoa. E por fim, jamais se venda. Gente, a nossa liberdade não tem preço, a nossa alegria não tem preço, a nossa paz não tem preço, a nossa dignidade não tem preço, o nosso corpo não tem preço, nem o seu corpo venda, porque o seu corpo é santo, é sagrado, é a casa em que você habita. Até mesmo quando uma pessoa vende sexo em troca de dinheiro, é o seu corpo que você está entregando. E às vezes, por uma bagatela, você vai trazer a doença e a morte para a sua vida. Seja senhor de suas escolhas, das suas decisões, das suas atitudes. Seja um homem e uma mulher controlado pelo Espírito Santo. Sabe, é muito bom quando você diz assim: eu tenho autocontrole. É ótimo. Eu tenho domínio próprio. A palavra de Deus inclusive nos manda ter. Mas o nosso domínio próprio, o nosso autocontrole é assegurado quando nós temos uma vida guiada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo. Seja senhor do que você faz e não escravo do que você fez. Bata no seu peito e diga: eu serei senhor do que eu faço e não escravo do que eu já fiz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por esta palavra, hoje eu quero me libertar. Você viu a enrascada em que ficou Josué? Não podia fazer o que devia, o povo contra ele. E ele dizendo: não posso avançar, retalhando o que esse povo fez, porque eu tenho com eles um pacto. Eu jurei em nome de Deus que eu não faria nada. Vamos ter que conviver com eles. Vão ficar dentro de casa morando com a gente. Porque eu me comprometi e jurei diante de Deus que eu não tomaria as medidas cabíveis, então não posso mais fazer. Então, como um verdadeiro homem de Deus, como uma verdadeira mulher de Deus, liberta por nosso Senhor Jesus Cristo de toda a escravidão, nesta manhã, tome posse da herança de Deus para você. A graça do Espírito Santo, a sua libertação. Tome posse da liberdade dos filhos de Deus. Assuma a sua libertação. Em termos práticos, o que seria isso, Márcio? Use das coisas deste mundo. Tudo que foi posto nesse mundo, Deus colocou, sujeitou a nós, para que nós pudéssemos usar das coisas deste mundo. Mas este mundo passa, gente. Como nós passamos por este mundo. Então use das coisas deste mundo, mas com os olhos fixos nas coisas da eternidade, com os seus olhos fixos no céu, porque o céu não passará. Nós podemos olhar e usar as coisas deste tempo, mas sem jamais tirar os olhos daquelas coisas que duram para sempre. E a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que caminha sobre as águas, o homem de Deus, a mulher de Deus precisa caminhar acima de todo apego material. Estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? E tudo que está nesse mundo perece. Mas todos nós nos angustiamos com a realidade da morte, porque nós não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para a eternidade. Por que você não quer morrer? Por que você tem medo de morrer? Por que você treme diante da realidade da morte? É uma coisa tão natural. E para muitos a morte não é sofrida, a morte é descanso. Até mesmo quando a pessoa não acredita muito em nada, a morte vem por fim aos sofrimentos que ela está vivendo. Por que ninguém quer morrer? Por uma razão muito simples. Nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida.
Por que uma pessoa aceita responsabilidade, mas não aceita culpa? Você já viu que todos nós temos a maior dificuldade do mundo para aceitar culpa? E que a gente fica indignado quando alguém nos culpa, mesmo quando a gente é culpado. Se a gente é culpado, por que a gente não aceita a culpa? Porque nós não fomos feitos para a culpa. Você já teve em alguma situação que a pessoa inclusive disse: pode falar, pode confessar, conta que você é o culpado, não vai acontecer nada, você não vai ser castigado, ninguém vai bater em você. Ainda mais quando a gente é criança, conta que foi você. E o bendito não conta de jeito nenhum. Porque nós não fomos feitos para a culpa, nós fomos feitos para a inocência. A culpa é uma deformação terrível, né? É um sentimento terrível para nós, que vem por causa dos erros que nós cometemos maliciosamente. Então, caminhe acima dos apegos desta vida, dos apegos materiais. Não se deixe levar pelos seus atrativos, porque é atraente. É atraente o conforto, é atraente a riqueza, é atraente, não é? Que a gente se mantenha sempre jovem. Mas são realidades que nós não vamos conseguir controlar para sempre. Então não se apegue, não se deixe arrastar, seduzir por esses atrativos. Ao contrário, o homem de Deus, ele faz com que as coisas deste mundo estejam a serviço de Deus. E esse testemunho o Padre Jonas deu para nós com maestria. Quantas coisas passaram pelas mãos do Padre Jonas, gente. Quantas coisas o Padre Jonas poderia ter usado para sua promoção pessoal. E tudo ele colocou em função da obra de Deus. Eu lembro de uma vez que ele foi a Portugal pregar. Eu era o coordenador da Canção Nova em Portugal e convidei o Padre Jonas para pregar lá como que um acampamento de oração, mas que nós chamamos lá congresso. E o Padre Jonas foi, e como todo pregador, ele se dedicou, pregou a palavra de Deus, orou pelas pessoas, atendeu, abraçou a todos que queriam. E é justo, no final daqueles dias, como diz a palavra de Deus, o trabalhador tem direito ao seu salário. Nós separamos ali uma lembrancinha para ele comprar alguma coisa que ele quisesse, uma comidinha, um agrado para ele ali no aeroporto quando ele estivesse voltando. Ele: não, meu filho, eu quero colocar isso também à disposição do reino, pode usar na missão. Falei: padre, graças a Deus, foi uma boa missão, deu a todos aqui a estrutura que nós precisávamos, cobriu todas as despesas, até sobrou um pouquinho para a gente investir nos próximos eventos. Isso aqui é para o Senhor. Aí ele disse: então tá bom, eu vou levar, mas eu vou levar e vou pôr lá na Canção Nova Cachoeira Paulista, porque eu quero dar isso também para a evangelização. Um homem de Deus que pegava as coisas deste mundo e as colocava a serviço de Deus. Se em tudo, termino aqui lhe dizendo, se em tudo que te acontecer, você, meu amigo, você, minha amiga, não se deixar seduzir pelas suas paixões, pela gana que aperta dentro de cada um de nós e faz a gente acreditar no que a gente quer ouvir. Se você não se deixar seduzir pelas aparências e se você não agir pela carne, o que é agir pela carne? Vendo, ouvindo e julgando com os critérios de prudência desse mundo. Não é ruim, é limitado. Não é? E a carne é enganosa, porque nós somos arrastados pelos nossos apetites. Então, se em vez da gente se guiar pela carne, agir pela carne, se em vez disso a gente se der a possibilidade, a oportunidade de entrar primeiro na presença de Deus, para consultar o Senhor, vai acontecer com você. Não estou falando agora para todos, estou falando com você que está ouvindo. Vai acontecer com você, que entrou na intimidade de Deus para rezar. Vai acontecer de muitas vezes você descobrir durante a oração o que Deus quer. E você vai ouvir a voz dele em seu coração.
E você vai sair daquele momento de oração instruído, não só sobre o que fazer agora, mas Deus vai te mostrar também como se prevenir em relação a outras coisas futuras. Qual é a característica mais comum que você mais encontra naquelas pessoas que se deixam conduzir pelo Espírito Santo? A característica mais comum, essas pessoas sempre recorrem a Deus por 3 motivos. Primeiro, para aclarar as suas dúvidas. Segundo, para resolver as dificuldades. E terceira, para empunhar o socorro da oração para se livrarem dos perigos e das maldades de gente ruim. Márcio, na oração vai acontecer o quê? Deus vai clarear as suas dúvidas, vai aclarar a sua mente, vai resolver as suas dificuldades, vai dar a você os meios para isso. O que era difícil deixará de ser difícil, porque você vai saber o que fazer. E terceiro, a oração será para você um socorro que vai te livrar dos perigos e das maldades de gente ruim. Do mesmo modo, também você precisa entrar na intimidade do seu coração para pedir e suplicar com mais eficácia o auxílio de Deus. Como assim? A gente faz isso todos os dias, mas na oração você faz isso com uma eficácia diferente, não é? Por isso que nós lemos que Josué e o povo de Israel foram enganados pelo povo de Gabaon. Por quê? Porque não tinham antes. Não elimine esse advérbio aqui, tá certo? Porque não tinham antes consultado o Senhor. Até consultado, mas não antes. E acreditando depressa demais, acabaram julgando na carne e foram seduzidos à custa de palavras e se deixaram enganar por um falso sentimento bom, uma falsa compaixão. Põe as mãos sobre o seu peito e peça: Senhor, que não seja assim comigo. Senhor, que não seja assim comigo. Senhor, dá-me a graça de agir iluminado por esta palavra.